a gente colocou, a gente não, né, irmão? Jesus, que ele Verdade, salvar. Jesus, ele colocou a sua semente no coração ali daquelas pessoas. E se for da vontade de Deus, elas vão dar ouvido à voz do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que se alegrar, né, diante da presença de Deus, porque a palavra de Deus, ela foi cumprida. Porque o Senhor disse, ide levar o evangelho a toda criatura. Porque muitas das vezes a gente quer ouvir a palavra dentro da igreja, porque é bom, irmãos, sentado, ouvindo a palavra, mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para cumprir a palavra, né? Verdade. Então, hoje nós colocamos ali, né, fomos ali para levar este evangelho a toda criatura, a todas as gentes, e assim o Senhor vem cumprindo. E como diz Mateus 24, muitos ouvirão essa palavra e buscarão a Jesus, mas muitos também ouvirão e esquecerão. Então, bem-aventurado aquele que ouviu, que guardou e que buscou a Deus, né? E eu creio que nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, porque o Senhor nos consagrou mais um dia na sua presença. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, neste momento, vamos estar louvando a Deus, né, com a harpa, e os nossos irmãos estão chegando, né, estavam ali levando o Evangelho, a palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com a harpa, entoar um louvor a Deus, para que Deus ele venha nos consagrar no nosso espírito. Vamos estar neste momento consagrando pela misericórdia de Deus. Vamos estar aqui nos... Vem, harpa aqui. 515. Vamos estar louvando aqui na harpa 515. E como foi falado, né, igreja? Deus ele usou seus vasos, seus servos para fazer a obra. E essa semente ela foi plantada, né? E bem-aventurado aquele que der ouvido e buscar ao Senhor. Bem-aventurado, né, irmãos? Aquele que dá ouvido à voz de Deus. Então, o Senhor... Amém? Esse é 515, né? Se Cristo comigo vai. Você conhece o começo com Deus? Amém? Amém. Amém. Deus parecia peregrino vou andar. Amém. Vai com Deus. Dele sua habitar. Irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça Do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando as boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar
poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Amém, né, irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ai, verdade. Eu já vou chamar o Vaso Novo para estar com essa oportunidade. Amém. Mas, né, irmãos, antes eu gostaria de falar, né? Então, esse louvor vem falando grandemente conosco, com a palavra de Deus também. Então, se Cristo está conosco, muitos ali ouviram essa palavra de bom grado. Jesus falou grandemente com a sua igreja. Verdade. E a sua igreja ela foi consagrada, né? Então, o Senhor Jesus, ele estava à frente da sua palavra esse tempo todo. Verdade. Muitos não quiseram ouvir, muitos falaram, eu acabei de acordar, vem outro dia, vem outra hora. Mas muitos também pararam, né, irmãos, com todo Amém. amor, para ouvir esta palavra. E é assim, irmãos, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu creio que se nós estamos aqui hoje é porque Deus nos escolheu para servir. É Deus verdade. nos escolheu, Deus nos chamou da nossa casa, aonde nós estávamos na nossa cama, para que nós possamos se levantar e levar a palavra. E assim de dia em dia o Senhor, ele vai nos consagrando, o Senhor, ele vai nos ajudando a limpar o nosso espírito, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então este louvor fala, irmão, se Cristo, ele vai comigo, então não adianta, né? O diabo, ele pode se levantar. Ele pode até, irmãos, muitas das vezes nos desanimar, mas Deus, ele nos levanta, né? Então o justo, ele cai 7, mas ele levanta todas. E o ímpio, né? Às vezes o ímpio cai uma vez e é difícil se levantar. Como foi falado ontem, né? Não foi o culto dessa semana, que se aquele que está desviado, aquele que está longe do caminho, ele não voltar a tempo, ele não vai conseguir mais voltar. Por quê? Porque o laço do diabo, nesses últimos dias, vai estar mais forte, né? Então já há muito tempo o Senhor falava, cuidado para não cair nos últimos dias, porque é difícil levantar. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela tem que se cumprir, né? Porque às vezes nos tempos antigos era mais fácil, né? Caía, e aí eu me limpava, mas nesse tempo é muita informação, é internet, é Instagram, é a gente às vezes olhar a vida do outro, é às vezes, né, irmãos, uma conversa aqui, outra ali. Então o diabo, ele vem mais forte para tragar o povo. Então, irmãos, vamos vigiar e orar. E eu creio que Deus, ele vai nos dar força, né? Deus não vai deixar o servo dele cair ou desanimar. Amém? Então o Vaso Novo está com a oportunidade. Amém. Vaso Novo fundou uma igreja na casa
Senhor Jesus. Amém. Certo como aqui eu Levanta. Cantar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz a ler de novo. Né? Ah, tá. Mas ficou difícil, já. Nossa, daí eu já sei. Você vai acompanhar. Não é muito difícil dele. Nós ensaiamos. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Só Jesus. Tua voz, Senhor, fez surgir no universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se não te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
Amém, né, irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. Obrigada, Joana. Neste momento também, a Rocha Eterna está com a oportunidade para trazer o louvor ao nosso Deus. Já que Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e outro no altar. Amém. Salva a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. irmãos pés no chão, Chão com coragem, com poder. Irmãos, pés no chão, com coragem, com poder. Irmãos, pés no chão, com coragem, com poder. Quando a voz de Cristo chega, Satanás tem que. grande Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Confiam em carros Meu Deus. e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam, lábios, e o coração
Deus ele vai reacender o fogo que ele foi apagado, né? Da vida daqueles que estão precisando do avivamento do Senhor. Porque nós sabemos que é normal, né, irmãos? A gente buscar a Deus, às vezes a gente está mais empolgado, outros dias a gente está mais desanimado, mas jamais parar. Porque Deus ele não parou, né? Deus ele não desistiu de nós. Então nós não podemos desistir de Deus e da palavra de Deus. Então, como a gente evangelizava, né? Deus mandou uma palavra que falava que Jesus já está voltando, né? E quem não for achado no livro da vida, quem não for achado servindo, ficará aqui na terra, né? Então o Senhor fala, irmãos, essa palavra não é para nós ficarmos com medo, mas é para nós ficarmos apercebidos e nós se arrependermos do nosso pecado. Porque se eu trabalhei 20 anos para o Senhor e nos últimos dias eu larguei o arado, né? Larguei ali a palavra de Deus, então de nada valeu esses 20 anos. Então o Senhor fala, bem-aventurado aquele que foi achado servindo, né? Bem-aventurado aquele que eu encontrar assim, né? Do jeito que eu deixei, servindo a minha palavra, servindo o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, irmãos, Ele manda que nós possamos estar percebidos do que tem acontecido nessa terra, porque muitos estão saindo da casa de Deus, como a gente vê ali nos cultos de sábado, vazio, quando antes, né, falava, vai ter oração da unção do óleo, da água, do avental, a igreja se enchia, até aqueles que muitas vezes não iam tanto, mas hoje em dia isso não acontece mais, né? Então a gente vê ali que o servo de Deus foi fazer uma viagem e a gente tem que estar vigiando, né? Porque é nesse momento que o inimigo, ele usa, né, irmãos, não colocando a nossa fé em homem, né? A nossa fé está em Deus. Mas nós sabemos que até na Bíblia existiam líderes espirituais. Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, e ele deixou o povo ali ao pé do monte, ele subiu ao monte para falar com Deus, e quando ele desceu, o povo tinha feito um Deus, né, de um bezerro de ouro, o povo tinha se desviado, o povo tinha deixado a palavra. Por quê? Porque ficou com medo. Então, irmãos, a gente sabe que a nossa confiança ela está em Deus, mas também nós temos nossos, né, aqui na terra a gente tem pessoas que nos trazem a palavra para que nós possamos seguir a palavra de Deus. Então a gente tem que estar percebido diante do Senhor. Então quando Moisés ali desceu, viu o povo, né? E Moisés ele não tinha muita paciência e ali quebrou o bezerro, xingou o povo. Então a gente vê que a palavra de Deus foi se cumprindo e Deus ali teve de misericórdia do povo. E aí o povo mais uma vez andando no deserto ficava reclamando que tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto. E ali o povo rodou, né? Um trajeto de 40 dias. Levou 40 anos. Por quê? Porque o povo murmurava. Então a gente não pode não ser como o povo de antigamente murmurando, né? Eu lembro que eu falei para minha tia, eu falei assim, nossa, o povo viu tanto milagre, o mar se abrindo e ainda conseguia duvidar da palavra de Deus. Aí ela falou, né, mas hoje em dia é a mesma coisa também. A gente vê tanto milagre, irmãos, tanta cura, libertação, e às vezes a gente ainda desanima, mas Deus é o nosso ânimo, né? Então eu creio que hoje aquele que estiver ouvindo esta palavra de Deus vai sair daqui com um ânimo renovado, né? Porque nós não viemos aqui ouvir a palavra do homem, mas ouvir a palavra de Deus e trabalhar diante do Senhor, né, irmãos? Porque é necessário nós estarmos Glória a Deus. Amém? Depois da nossa irmã Helena contar o testemunho, eu vou chamar nossos irmãos ali da Visão, nosso irmão da Visão, para estar com a sua oportunidade, amém? Amém. Amém. Irmãos, eu depois de 2, 3 anos, estava esperando uma audiência, né? Aí foi a primeira audiência, depois teve outra coisa. Aí, agora dia 29, antes do dia 29, sábado retrasado, eu fui com a irmã lá na central, né, no geral. Aí eu clamando a Deus lá na escada, né, pedindo a Deus que essa audiência do dia 29, né, corra tudo certo, porque eu ganho a causa, né, para me ajudar a obra do Senhor, né. Amém. Aí eu clamando a Deus, aí quando chegou o dia 29, do dia 28, o chefe falou assim, amanhã você vai na sua audiência, você vem trabalhar. Eu falei, beleza. Aí chegou lá, irmão, eu não estava assim apavorada, porque eu tenho um Deus comigo, né, um Deus vivo, né. Então eu só estava ansiosa um pouco, né, mas
assim, eu sabia que eu ia ganhar por causa que eu tenho um Deus comigo, né? Deus falou assim, se acalma que vai dar tudo certo, né? Eu estou contigo, né? Aí chegou lá, irmão, graças a Deus, pela glória do Senhor, eu ganhei essa causa, dia 29. Sabe, eu estou tão feliz porque é assim, sabe, eu estava até desanimada, né? Desanimada, pensando que não ia dar certo. Eu falei, não, mas Deus é comigo, né? Deus é comigo e eu vou ficar calada, né? Assim que Deus me deu duas casas, Deus vai me dar essa audiência para mim, né, ganhar. E eu estou aqui, irmão, agradecendo a Deus, porque como eu não posso ir na semana, eu trabalho de 1 a umas 10, eu estou aqui, né, até falei para irmão, bebê, deixa eu contar esse testemunho, porque Deus está para mim, né, não estou mandando para mim contar esse testemunho, então eu estou aqui agradecendo. E assim que eu receber, irmão, o meu dinheiro, eu vou lá na geral, lá, levar para o céu mensageiro e vou dar um dinheiro aqui também, irmão, porque, sabe, para ajudar a obra do Senhor. Assim que Deus me ajudou, eu tento ajudar a obra do Senhor. Então, eu estou agradecendo, irmão. Entendeu? Porque Deus é maravilhoso na minha vida. Eu estou sendo perseguida muito, porque a gente, como é da igreja, a gente é perseguida pelos esses inimigos ruins, né? Então, luz e trevas, você sabe que as trevas não gostam da luz. Então, eu estou sendo muito perseguida. Então, eu estou pedindo para os irmãos orar para mim. Entendeu? Porque eu estou sendo muito perseguida no serviço. Eu agradeço a Deus, Jesus, Espírito Santo, por estar aqui. Amém, né, irmão? Então, eu creio que esse testemunho ele serve para fortalecer, né? Quando Deus está na frente das nossas causas, a causa ela é ganha, né? Então, o Senhor, Deus ele é justo, né, irmão? Se a gente tem razão, a gente ganha. Se a gente não tem, a gente às vezes perde, né? Porque o Senhor, ele julga entre o ímpio, entre o justo e o justo também, que estão na casa de Deus, mas o nosso Deus, ele dá a vitória, né, quando a gente confia no Senhor. E até como a irmã falou, né, até é um testemunho material, mas também Deus, ele cuida do nosso material, né, a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, né, a gente tem que trocar de roupa, comprar roupa, mas claro que tem igreja que se usa disso, né, só fala disso, é 24 horas, não tem palavra, não tem doutrina, não tem nada, mas isso também é importante, irmão, porque Deus, ele precisa, né, ele abre as portas para aquele que precisa, para aquele que é necessitado. E também, quando aconteceu aquilo, né, de roubarem o carro do meu pai, a gente foi na concessionária e aí comprou o carro, mas aí no final, a mulher não deixou claro que tinha um pagamento final, então deu uma entrada muito alta e o pagamento final era quase 30 mil. Então a gente não sabia que tinha que pagar, a gente ficou sabendo quando estava na metade. E aí eu pensava, não, se Deus ele permitiu a gente comprar, a gente vai pagar. Porque quem não paga, você perde até o seu bem. O banco vem e leva, né? Mas graças a Deus já foi pago, né? Deus ele ali honrou. Então a gente sabe que é um testemunho material, mas é um testemunho que Deus ele tem ajudado nas casas espirituais e materiais, né? Não importa, irmãos, a sua causa. Se você apresenta diante de Deus, Deus ele vai te ajudar. Se Deus ele te deu algo, Deus ele vai te ajudar até o final, se você confiar nele, né? Porque tem pessoas que, por ganância, por inveja, quer fazer algo maior do que a sua mão, ou maior do que você pode, e às vezes lá no final você não consegue concluir, né? Porque a palavra de Deus fala, antes de você fazer qualquer coisa, senta e faz a conta. Será que você vai conseguir concluir a sua obra? Então o Senhor, ele manda a gente usar da nossa sabedoria. Então eu creio, irmãos, se Deus está na frente, se Deus permitiu, ele vai concluir a obra, seja ela espiritual ou material. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então o nosso irmão também da visão, nossos irmãos, está com a oportunidade de fazer o que Deus colocar em seu coração. Abençoa Deus. Grande Deus, aleluia. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Amém. Prazer, Deus seja com todos. Amém. Os irmãos sabem que eu gosto de falar, mas hoje meu irmão Luan Vitor está aqui. Ele está com a oportunidade para trazer uma mensagem para a igreja enquanto eu escolho o louvor. Amém? Amém. Não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Todo-poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Todo-poderoso é o Senhor. Aonde está seu Deus? Aonde ele está? Aonde está seu Deus? Aonde Deus
Aleluia. Abençoa, meu Deus. No Senhor, tá desejada, faça Macedônia, vem nos ajudar. 7:11? Livro de Lucas, decreto 17, 17. Abençoa, meu Deus. Abençoa. Amém. Amém? Os irmãos estão na mensagem? Amém. O título diz: Cura de 10 leprosos. Parágrafo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. 10:11. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. 13. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Abençoa. 14. E ele vendo-os, disse: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Amém. 16. E caindo-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. 17. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. 19. E disse: Levante e vá, a tua fé te salvou. Amém. É como a irmã disse agora, né? Que nós temos muita fé para pedir a Deus, para que nos ajude, para que nos levante de novo. Verdade. Então temos que voltar a ter a mesma força que temos para pedir ajuda para Deus, temos forças para voltar para agradecer a Deus. É verdade. Dando como testemunho, uma oração de agradecimento, né? É, meu Deus. Aqui no parágrafo 18, Deus fala que não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro. Então não é só o povo de Deus que vai ouvir a palavra de Deus, não é só o povo de Deus que vai ser agraciado por Deus, né? Eles também podem voltar para agradecer a Deus. Amém? Verdade. Posso entender a mensagem? Amém. Chame a irmã Leandro para que eu vá. Amém. Deus abençoe grandemente nosso irmão pelas palavras. Amém. Sabemos que Deus ele vem usando grandemente os jovens, né? Então eu peço oração para meu irmão, o Vitor da Igreja da Visão, Abençoa. está iniciando a sua trajetória. Que possamos orar por ele, para que Deus possa dar graça e ele sempre estar assim na presença do Senhor, amém? Eu gostaria agora de convidar todos os jovens, a nossa irmã Beatriz, os nossos irmãozinhos aqui também, para que pudessem louvar com a gente, amém? Nosso irmão também. Jeremias lá na cova, esperava firmemente no Senhor, bênção desejada, amor, a Macedônia vem nos ajudar, a seara é grande, venha, ó irmão, leva a palavra e com Cristo vai lançar muitas almas para o reino de Sião. Aleluia. Amém? Os irmãos coloquem de pé. Abençoa, Deus. Sem teu viver, existe um vazio. Eles que não podes cantar com os que cantam para Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz.
paz de Deus possa agraciar-nos com a tua presença, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, né? Como louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus, né? E como o nosso irmão trouxe aquela palavra ali dos leprosos, né? Foi falado hoje também, que muitas das vezes Deus, são muitos chamados, né? E poucos são os escolhidos, poucos são os que se estão diante do Senhor, né? Então o nosso Deus, Ele fala que quando a gente é chamado, irmãos, para estar na graça de Deus, muitas das vezes a gente começa a sentir uma pressão, né? Uma pressão do mundo. Então hoje a gente evangelizava ali uma jovem, ela deu ouvido à voz do Senhor, ela disse que participava dos cultos, mas a gente sabe que quando é um jovem dentro de uma casa sozinho é difícil. Por quê? Porque o inimigo ele começa a se levantar, a opressão, os convites. Então é muito bom quando a gente vê outras pessoas semelhantes também, né? Jovem com jovens, senhoras, porque Deus ele fala, né? O que quer dizer a palavra jovem? Tem o jovem na carne, né? De idade, mas também, irmãos, quando a gente está em Jesus, o nosso espírito também ele é jovem, né? Ele não é velho. Velho é quem está no mundo, né? Velho é o diabo. O diabo, ele ali está o quê? Amargurado, por isso que ele se levanta contra a vida dos seus servos. Então, o nosso espírito, quando está em Cristo Jesus, ele também é jovem. Então, a gente não pode... Quando Deus, ele fala, né? O jovem busca Deus. Também tem duas, né? O carnal, que é o jovem de idade, que também ele é muito visado. Por quê? Porque se você está na igreja buscando a Deus, muitas pessoas se inspiram e vão buscar. Mas quando você está no mundo, vai para o mundo, se desanima, muitas pessoas também vão ali te buscar, né? Então, o Senhor tem falado, busca a mim, que eu te mostrarei o caminho. Eu gostaria, irmãos, antes de estar trazendo aqui uma confirmação, né, da palavra de Deus, gostaria de chamar nossa irmã Karina, nossa irmã Márcia, e as irmãs também aqui novamente, para ajudar nossas irmãs a estar louvando diante do Senhor, amém? Amém. Então, convido a nossa irmã Karina, nossa irmã Márcia, para estar louvando a Deus. Um telefone para falar com Deus. A ligação É gratuito. é do céu, do joelho no chão. Feliz será. Feliz será. Amém, irmãos? Amém. Nós saudamos mais uma vez a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos trazer um hino que traz por título A Dracma e o seu dono. Amém? Amém. Irmãos, se puderem, possam estar nos ajudando. É um hino antigo, nós louvamos muitos aqui na casa de Deus. Não possam estar nos auxiliando. Amém? Abençoa, Jesus. Não sei por que tu me amas tanto assim.
transforma nossa vida. Abençoa. Amém, né, igreja? Deus abençoe as irmãs, né? Então, Faça Deus com todos. Amém. este louvor é um louvor bem antigo, né? Mas é um louvor que traz à memória, né? O amor de Deus por cada um de nós, né? Então, a palavra de Deus fala que, mesmo a gente perdido, né? Como é os 99 ovelhas, né? Jesus, ele estava ali e quando uma se desviou, ele foi atrás dessa ovelha, né? Tem ovelhas, irmãos, que muitas das vezes elas voltam e tem outras que não, mas o nosso Deus, ele está sempre de portas abertas, né? Para que nós possamos regressar ao aprisco do Senhor, porque a gente sabe que como a ovelha, né? A ovelha, ele é um animal, né? Falando materialmente, né? A ovelha é um animal indefeso, né? Um animal que muitas das vezes ele não entende para onde ele vai, não tem malícia. Então, é uma parábola que Deus ele usa, que ele tem cuidado conosco, né? Porque às vezes a gente está no nosso juízo e às vezes a gente não está, mas Deus ele ainda tem nos guiado. Mesmo a gente errando, o Senhor nos dá uma nova chance, um novo dia, né? Então a gente não pode, irmãos, julgar ninguém, nós temos que julgar nós mesmos, olhar o nosso espírito, né? Como está o meu espírito com o Senhor? Então, para que nós possamos confirmar a palavra de Deus hoje, né? Eu creio que Deus ele está falando desde as 9, que começou a consagração, das 9 às 10, das 10 às 11 ali a evangelização, e agora é o culto das 11 às meio-dia. O Senhor, ele tem falado e falou grandemente conosco. E eu vou confirmar aqui a palavra que Deus ele quer trazer, né? Falando desses últimos dias, no livro de Tiago, decreto 5, Tiago, bem perto de Apocalipse. 3 livros atrás ali de Apocalipse, livro de Tiago, decreto 5, a partir do 7, onde o Senhor fala: a exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Livro de Tiago, decreto 5, parágrafo 7. Decreto 5. Meu coração Em livro de Tiago, decreto 5, parágrafo 7, pela misericórdia do Senhor. Os irmãos se encontram na palavra de Deus? Não, tá bom. Você tem? Tá bom, amém. Tá lendo. Amém. Livro de Tiago. Amém, irmãos? Livro de Tiago, decreto 5, parágrafo 7. Os irmãos se encontram na palavra do Senhor? Amém. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim no 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva têmpora e seródia. Livro de Tiago, decreto 5, parágrafo 7. Amém? Então o Senhor fala a cada um de nós: sede pacientes até a vinda do Senhor. 8. Sede também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, não vos queixais uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, diz a palavra de Deus, né, irmãos? Então, essa palavra também é o cumprimento do que a gente viu ali no livro de Salmos 39, né? A qual o Senhor falou que nós devemos estar, irmãos, em silêncio diante dos ímpios. Por que em silêncio diante dos ímpios? Porque muitas vezes a gente abre a nossa boca e fala o que não deve diante daqueles que não entendem a palavra. Pode ser a palavra de Deus, pode ser até alguma coisa pessoal, material. Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está levando a nossa vida ou a palavra de Deus. Então o Senhor fala: se aconteceu algo na igreja, eu não tenho que falar para o ímpio, porque o ímpio ele não entende, né? E como foi falado ontem na casa de Deus, o servo de Deus falava: picuinha tem em todo lugar, né? O acontecimento, às vezes até, como foi falado, né? Deus ele fala no trabalho, tem muita coisa que acontece
mas você está ali porque você vai receber, né? Você aguenta, você tem paciência. E às vezes na casa de Deus, qualquer coisa, a gente larga a mão do Senhor. Então o Senhor fala o quê? Que a gente tem que perseverar. 9, né? Irmãos, não vos queixais uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Por quê? Porque se o irmão está errado, Deus vai julgar ele. Deus ele vai dar o que ele merece, né? Então o Senhor ele julga, como a irmã falou. Eu estou muito feliz que eu ganhei a minha causa, porque ela estava certa nessa causa, né? Mas se ela estivesse errada, ela não ia ganhar, porque o nosso Deus ele é justo, né? Se o ímpio ali está buscando justiça e ele está certo, ele vai ganhar, a não ser que o juiz tenha recebido algo por fora. Às vezes a gente sabe o que acontece, né? Muitos ali, irmãos, manipulam a justiça, mas o nosso Deus ele é fiel, né? Se você está certo numa causa e você confiou verdadeiramente em Deus, Deus ele vai te dar a vitória, louvado seja Deus, né? Então o Senhor fala aqui no 10, livro de Tiago, decreto 5:10. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. 11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, né? Jó, ali um homem que tinha tudo, perdeu os seus quase mais de 10 filhos num dia, né? Perdeu seu gado, perdeu suas casas. E ali tem gente que não acredita, né, irmãos? Porque parece uma história inventada, mas não é. É uma história real, que Jó era um homem injusto, mas Deus permitiu que ele fosse tocado. Por quê? Porque o diabo falou para Deus, ele só te serve porque ele tem a casa dele, ele tem os filhos, ele tem a saúde, ele tem a riqueza. Mas se você tirar toda a riqueza, ele blasfemará o teu nome. E Deus falou, eu conheço o coração de Jó, né? Então a gente sabe, irmãos, que o que Jó passou, às vezes eu não vou aguentar, né? Então o Senhor fala, eu dou a cada um conforme você aguenta. Então a prova de Jó era de Jó. Jó aguentou. Jó ouviu a mulher dele falar para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, né? Porque quando ela estava na riqueza e nos bens e na bonança do Senhor, Deus era bom. Mas quando veio o tempo mau, Deus não valia mais nada para ela, né? Mas Jó permaneceu firme. Então, o Senhor fala, é o cumprimento da palavra de Deus. Às vezes, os próprios inimigos são os de casa. Mas quando Deus diz inimigo, é o que, irmãos? Se eu quero, às vezes, me fortalecer e meu parceiro, né, ou alguém que eu conheço, meu irmão, ele não vai, ele não gosta de ir. Às vezes, ele marca alguma coisa na hora, às vezes ele fala, depois eu vou, amanhã eu vou. Então, isso acaba também nos distanciando de Deus, quando a gente está fraco. Mas nós temos que buscar, né, irmãos, o fortalecimento e a visão espiritual do Senhor, que Deus ele vai nos ajudar. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus? Amém. Amém, louvado seja Deus. Então, irmãos, só que para que nós possamos finalizar, eu li aqui o 11, o 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação, diz a palavra de Deus, está a palavra do Senhor. 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, né? Mas a palavra de Deus fala, irmão, se está alguém doente, ora. Se está alguém caído, se está alguém feliz, se alegre. Se está alguém triste, chore também. Porque a palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, dentro da casa de Deus, né, irmãos? Às vezes a gente quer entrar em outras matérias que não são do Senhor e às vezes a gente acaba caindo, né? Mas a gente tem que estar com o nosso pensamento em Deus. Jamais olhar para o lado, porque, irmãos, sempre vai ter, como o servo de Deus falava, sempre vai ter uma conversa, sempre vai ter uma palavra atravessada, sempre vai ter alguém fraco, sempre vai ter alguém reclamando. Mas de tudo o Senhor tem visto, irmão. Deus ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Então, não desanime diante de Deus. Busca a Deus, que Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te levantar, diz a palavra de Deus, né? Então diz assim, irmãos. Vou pular aqui para o 19 e 20 para que nós possamos finalizar. 19. Irmãos,
Se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, 20, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Louvado seja Deus. O que é converter, né? A gente não tem força para converter ninguém, né? É uma decisão pessoal. Mas levar a palavra de Deus, como a gente estava hoje, né? A gente parou na casa de uma pessoa e ela já conhecia a palavra de Deus. E ali Deus falava grandemente, deu um chamado. Por quê, irmãos? Porque Jesus já está voltando, como foi falado aqui. A vinda dele já está próxima. Então, a gente tem que procurar converter o nosso coração do erro, do pecado. Porque a gente sabe que hoje em dia o convite está muito mais forte. O servo de Deus falava, se a gente não se apressar, né? A gente sabe que é uma decisão que é minha com Deus. Se a gente não se apressar em converter o nosso caminho, vai ser difícil mais para frente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo e aquele que dá espaço no coração, o diabo ele vai entrando para destruir. E eu não digo, irmão, só quem está fora, é quem está dentro da casa de Deus. Porque quem está fora, né, o diabo ele tirou, mas quem está dentro, o diabo ele quer tirar. Então é uma luta, né? Então é uma luta para quem está dentro e para quem está fora da casa de Deus. Deus ele fala essa palavra para todos, né? Quem está de pé, cuide para que não caia, e quem se caiu, se levante. A palavra de Deus diz, né? Então a gente tem que todos os dias consagrar o nosso espírito diante de Deus. Que essa palavra, irmãos, tenha trazido, né, esperança, tenha trazido força no seu coração, e que Deus ele venha te abençoar cada dia. Os irmãos entenderam a palavra do Senhor? Amém. Escrito está a palavra de Deus. Se os irmãos tiverem alguma confirmação, vamos confirmar. Mas agora, né, irmãos, deu o horário aqui, meio-dia, vamos estar agradecendo a Deus. E eu agradeço a nossa irmã Karina, nossos filhos que estão aqui hoje, né? Que vocês venham muito mais vezes diante do Senhor. Amém. E eu creio que Deus tem uma obra muito bonita, né, irmãos? Amém. Na vida dela e na nossa vida também, né? Verdade. Como foi, a gente evangelizava e falava, se amanhã eu falar, eu não quero mais servir a Deus. E a minha salvação, né? Porque o Senhor fala que não adianta a gente trabalhar e depois no último dia esquecer o arado, né? Então vamos se encontrar trabalhando diante de Deus, e Deus ele vai dar força. E também vigiar, irmãos, né? Não é porque o irmão me deu uma resposta atravessada que eu vou ficar chateado. A gente não pode, irmão. Jesus ele foi cuspido. Jesus pediu água, tomou vinagre, né? Você tomou vinagre quando você estava com sede? Não, você foi lá na pia, abriu, caiu uma água, você tomou a água. Então, às vezes, a gente, muitas das vezes, se encontra enfraquecido porque a gente dá voz ao inimigo, né? A gente ouve o que o inimigo fala e a gente deixa aquilo crescer no nosso coração, porque a gente não pode. Se o diabo falou alguma coisa, eu vou glorificar a Deus, porque Deus ele falou ao contrário, né? Não é o que o diabo fala, é o que Deus ele me fala. Então, louvado seja Deus. Então, tem uma pessoa que eu acompanho e falou assim, às vezes a pessoa fala 10 palavras boas para você, mas se uma falar uma ruim, eu vou pegar aquela ruim e vou levar no meu coração. Então, irmãos, a gente tem que levar aquilo que Deus falou. Deus fala todos os dias palavras boas, né? Então, vamos levar isso no nosso coração. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Chamo todos os jovens aqui na frente para que nós possamos levantar nossas mãos e orar ao Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, do mal. Pois teu reino é o poder e a glória, a luz e a salvação eterna, desde hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Esta é a igreja de Efésios. Esta é a igreja de Efésios. E Jesus é quem dá a direção. Suas mensagens poderosa, com mensageiro de
Ele entrou combatendo o pecado. O ditador, suas palavras não encerram. Os pregadores que não ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. Os pregadores que não ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. E as almas que foram batizadas aos 16 de fevereiro de 84, o mensageiro, mostrando seu amor, veio pregar as palavras pelos matos. O mensageiro, mostrando seu amor, veio pregar as palavras pelos matos. A igreja tão bonita e tão tratada, que o mensageiro lhe chamou sua atenção. As suas flores tão bonita e tão zelada, que o mensageiro ficou cheio de emoção. Que as suas flores tão bonita e tão zelada, que o mensageiro ficou cheio de emoção. Que o mensageiro ficou cheio de emoção. Amém. Amém? Levantando nossas mãos, dizemos assim Que Deus, Jesus e o Espírito Santo seja louvado em minha saída, na minha chegada, desde hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.